Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. Doragon pergunta se o Prota elaborou algum plano, e ele responde dizendo que sim. Se caso o circo acabar tendo alguma briga com os monstros, eles podem se aproveitar para roubar a outra parte do item mágico. Doragon diz que é uma ótima ideia. O Prota fica se perguntando se o tal circo vai encontrar o monstro, e que como o boss transformou vários monstros em zumbis, ele deve ter um grande senso de território. Ele também pergunta se tem mais informações sobre o circo, mas o carinha de verde diz que é isso tudo que ele sabe. Ele comenta que as duas pessoas que pediram para ele se juntar estavam parecendo um pouco estranhas. Os olhos e as expressões pareciam diferentes, como se elas estivessem hipnotizadas. Ele diz que já viu pessoas na capital que foram hipnotizadas por bruxos e se tornaram marionetes. O Dragon entra na conversa e diz que quando ele e a mãe dele foram atacados, todos os soldados, exceto o líder e alguns outros, tinham a mesma expressão monótona. Enquanto o Prota fica pensando se esse também é o poder do item. Ele fez a mãe do Dragon perder o poder e também consegue transformar humanos em marionetes. O Prota tem uma ideia, que é conseguir a outra metade do item mágico e fazer com que o pessoal libertado os ajudem a lidar com o circo. O Prota parece estar ainda mais animado para a missão e pede para que todos descansem bem e fiquem de olho no circo, apenas aguardando pela oportunidade. Os três lá atrás apenas concordam. Porém o Prota diz para o carinha de verde que ele deve ficar ali até que o circo saia da cidade. O carinha de verde pede para ir embora e diz que não vai contar nada para ninguém. Mas o Prota diz que apenas os mortos não contam nada para ninguém. E ele fica em choque, pedindo para não o matarem. E acaba finalmente cedendo, dizendo que vai ficar ali então. A cena corta e parece que a turma do circo está se deslocando. Doragon e a Dragonzinha estão observando. Ele diz que o circo já está vazando da cidade, e ela diz para avisarem o pai dela. Chegando lá, a Dragonzinho avisa, dizendo que o circo já está fora da cidade. E o Prota se anima, dizendo para irem agora mesmo a acompanhar de longe. O carinha de verde cai no chão, assustado, pois o dragão se transformou na frente dele, e ele fica surpreso por ser um dragão negro. O Prota agradece pela informação e joga uma moedinha de ouro para ele. Então, eles metem o pé, enquanto o carinha comenta que há dois dragões, um branco e um negro, e que talvez seja uma flor fada, algo assim. E se eles vão conseguir ou não derrotar o circo. A cena corta novamente e vemos dois humanos desgastados e feridos. O de cabelo vermelho diz que de dezenas de pessoas sobraram apenas os dois. E o de cabelo azul diz estar decepcionado e não entende como aquele monstro derrotou todos eles. Eles notam algo se aproximando e veem uma fumaça, e diz que parece ter várias pessoas logo à frente. E quando notam, é a turma do circo. Eles não entendem nada e perguntam por que tem um circo logo ali no meio do deserto. O líder diz para não ficarem em pânico, e diz que a cidade confiou neles para os apoiar. Eles perguntam, apoiar? E o líder diz que sim, mas onde estariam os outros membros? E eles respondem, dizendo que só restaram os dois, e os outros foram transformados em zumbis. Ele os chama de coitados e pede para que entreguem a poção de cura para eles. O palhacinho lá atrás já entrega e eles ficam felizes e até agradecem. Quando bebem a poção, eles elogiam pelo efeito ser forte e ter curado todas as feridas do corpo deles. Eles agradecem o líder do circo. O líder já puxa o acessório mágico, que está soltando uma aura, e diz que ele deve cuidar bem dos escravos dele. Ele cita uma frase: o coração representa a vida, vitalidade, emoção, vontade. E sem emoção e vontade é ilusão. O próximo capítulo começa e os caras estão sendo afetados pelo item mágico. O coraçãozinho deles está até brilhando. De repente eles se curvam e diz que estão aguardando por ordens do chefe. E ele pede para o seguirem. Eles aceitam e vão caminhando. A cena corta e o Prota parece ter observado tudo. Ele diz que apenas em alguns segundos eles já foram controlados e viraram marionetes. O Prota comenta sobre mesmo estar com metade do item, o poder parece estar funcionando normalmente. E se pergunta se eles também conseguem usar o poder do item para controlar as pessoas. O dragão se irrita e fala para o Prota tomar cuidado, pois ele está brincando com o item e está com medo dele cair e quebrar. Mas o Prota responde dizendo que está de boa, ele está segurando firme com as suas vinhas. O dragão diz que o local mais seguro para guardar o item é na barriga dele, mas o Prota diz que não, que ele pode acabar tendo algum problema de estômago se continuar engolindo coisas assim. O Prota diz que tentou ativar a habilidade na noite passada, porém não conseguiu. Ele se pergunta se fez algo de errado.
Talvez somente pegando outra metade e juntando elas ele consiga ativar a habilidade. A dragãozinha percebe algo e pede para o Proto olhar para frente. Todos ficam impressionados. Ele pergunta se essa é a Montanha Negra e que ela é realmente incrível, enquanto o chefe do circo se impressiona também. Ele diz que montanhas altas e um castelo majestoso é um ótimo lugar para se viver. Um dos carinhas vai indo na frente e ultrapassa a barreira. Os outros vêm o seguindo também. O Proto e seus aliados também passam na barreira. Ele pergunta o porquê tudo mudou do nada. Agora tem até lava no chão. O Prota disse que era um Monte Negro até agora há pouco, mas agora tá igual um inferno esse lugar. Ele pergunta se por acaso se teleportaram ou viajaram no tempo, enquanto o chefe do circo se pergunta o porquê eles estão presos nessa ilusão. Os palhacinhos ficam assustados ao olhar para frente. Tá cheio de zumbi e monstros de lava, que já estão vindo para cima. O Prota também se impressiona com os zumbis de lava, e o dragão pergunta por que tem tantos. Nossa, tá cheio de monstro, ainda bem que o Prota e seus aliados conseguem voar. O chefe do circo diz que é apenas uma ilusão e já envia seus palhacinhos para atacarem. O Prota fica todo animado, pois a oportunidade que eles queriam finalmente chegou. O dragão pergunta se o Prota já quer participar, mas ele diz para darem um tempo e deixar os monstros brincar um pouquinho. A cena corta e o zumbi tá devorando os humanos. Humanos cortando os zumbis. O pau tá quebrando na arena. O de cabelinho vermelho percebe que seu amigo está no chão, mas ele se levanta e vem para cima dele. O dragão diz que em apenas uma mordida o cara já virou um zumbi de lava. O Prota diz que esses são bem mais fortes do que eles enfrentaram lá no deserto. Os zumbis parecem estar na vantagem. Geral tá virando zumbi. O chefe do circo diz que aquilo não é bom e que ele está perdendo seus fantoches. E que para ter uma ilusão tão forte assim, a pessoa responsável por isso deve estar por perto. E pergunta para seu outro palhacinho se ele consegue encontrar a pessoa responsável por isso. O carinha se prepara e ativa o seu poder. Com o seu cajado brilhando, ele diz para o chefe que a pessoa está realmente ali dentro da ilusão, porém ele só consegue sentir um pequeno traço e não consegue saber a localização exata. O chefe pega o acessório e começa a recitar aquela mesma frase, junto com o seu aliado. Então ele percebe algo e diz que agora consegue sentir, e que a pessoa responsável está naquela direção, atrás dos zumbis. O chefe pede para seus subordinados soltarem o rinoceronte blindado, para ele abrir o caminho. O carinha pergunta se ele quer restaurar a força do rinoceronte, e fica com medo deles atacar. Mas o chefe diz que tá de boa, e eles não têm tempo. Mesmo com meio coração, leva um tempinho para controlar o rinoceronte, mas essa é a única opção agora. O subordinado abre a jaula, e o chefe ativa o item mágico, e diz que devolveu o poder para ele. O rinoceronte sai putaço da jaula, já quebrando tudo. O chefe pede para atraírem os zumbis de lava, e o rinoceronte já vai para cima deles. Um dos zumbis morde a perna dele, mas isso só o deixa ainda mais irritado. Ele joga vários pro alto. Enquanto isso, o Prota só observando que o chefe está usando o rinoceronte para lidar com os zumbis, e que ele parecia ter uma pele grossa, já que a mordida do zumbi não o afetou tanto. O rinoceronte está sentando couro nos zumbis, mas podemos ver alguém lá atrás, mas parece ser uma mulher com chifres e olhos vermelhos. O carinha já aponta, dizendo que aquela é a mulher responsável, e o chefe já pensando que só precisa de uma marionete dessa para fazer aquilo que você sabe o que. O Prota pergunta se aquela moça é o boss final, e fica surpreso por ela parecer tão rápido assim. O chefe do circo já manda mais palhacinhos habilidosos e pede para que capturem aquela mulher. Eles detonam os zumbis de lava. O Proto de longe diz que aqueles caras parecem ser membros oficiais do circo e fica surpreso por eles tomarem a iniciativa de atacar. De repente, a mulher dá um gritão cheio de raiva e os zumbis ficam todos bufados e raivosos. Eles partem para cima do rinoceronte e começam a devorar ele ali mesmo. O palhacinho diz que o rinoceronte está sendo transformado em zumbi de lava e o capítulo acaba. O rinoceronte virou um zumbi de lava e agora ele tá bem raivoso. Ele já dá aquela encarada para o chefe dos palhaços e vem correndo em alta velocidade para cima dele, enquanto a galera já tranca. Mas o chefe não parece estar com medo. Ele segura o item mágico e diz que vai tancar o bicho, enquanto eles atacam a chifruda com toda a força. O pessoal então se prepara e já vão avançando, picotando os zumbis pelo caminho. Mas a chifruda se protege dos ataques com um escudo e fica ainda com mais raiva. E aquela lava que tinha ao redor desaparece e volta a ser um deserto normal. Prota lá em cima fica surpreso, pois não faz o menor sentido. Tudo aquilo então era
apenas uma ilusão, o chefe dos palhaços está usando o item mágico. Ele consegue travar o rinoceronte e faz com que ele caia apenas recitando o encantamento. E assim que ele cai, um dos palhaços o perfura com a sua lança. O chefe está só observando. Ele comenta com o seu aliado que a galera não tá dando conta da chifruda e pergunta o que ele acha de soltar o dragão negro. O palhacinho diz que acha melhor não, pois ela não está sendo controlada, ela apenas perdeu o seu poder. O chefe não tá nem aí. Ele fala que mesmo com a metade do item mágico, apenas vai levar mais tempo, porém tá de boa. E já pede para eles soltarem o dragão. Lá está a mãe do Doragon, toda acorrentada. O chefe comenta que só não controlou a mente do dragão para não fazer o preço dele cair, então só restringiu os seus poderes. Mas se for para capturar a chifruda, então não tem problema. Ele recita o encantamento enquanto ela grita de dor. O Doragon lá de cima fica ainda mais irritado, e o Prota fala para eles irem agora mesmo, pois chegou a hora de salvar a mãe dele. Então eles vão descendo, e ele grita dizendo que tá chegando, e de repente vinhas com espinhos prendem a mão do chefe dos palhaços. Ele não entende e fica em dúvida do que é aquilo, mas as vinhas o apertam tão forte que o seu braço até rasga, e ele grita de dor, querendo saber o que está acontecendo. As vinhas prendem o item mágico, então ele entende que o foco ali é roubar o item mágico dele. Ele diz para eles sonharem que não vão conseguir roubar e tenta estourar as vinhas. O Dragon tá querendo descer com tudo e o Prota tá ali surpreso por o cara ser tão forte assim. O chefe tenta puxar o Prota lá de cima pelas suas vinhas e não é que ele consegue, ele derruba os dois no chão. Esse chefe dos palhaços tá fazendo academia porque não é possível. O próximo capítulo começa e com a queda do Prota e o Doragon tá tudo cheio de fumaça. O Prota reclama e pergunta como essa almôndega ambulante pode ser tão forte. O chefe reconhece o Doragon, que foi o dragão que conseguiu escapar, mas ele não sabe o que é aquele canhão com a flor estranha. A dragãozinha lá em cima grita pelo seu pai e se irrita com o chefe. O chefe percebe ela lá em cima e pergunta se ela é outro aliado deles. A dragãozinha vem com tudo para atacar, mas ele desvia. Ela então pergunta se está tudo bem com o Prota, enquanto o chefe dos palhaços fica ainda mais empolgado, pois agora tem outro dragão. Diz que essa viagem valeu muito a pena. Ele pergunta se o Prota quer roubar a metade do item, e que talvez a outra metade que desapareceu também esteja com ele. Porém, em um pequeno descuido, as vinhas do Prota conseguem capturar a metade do item mágico, e o chefe pergunta por que não consegue mexer as suas mãos. O Prota responde, dando uma risadinha, dizendo que tem toxinas paralisantes em seus espinhos. O cara fica em choque e fica ainda mais surpreso pelo Prota conseguir falar mesmo sendo uma flor. O Prota já comemora, dizendo que agora ele conseguiu a outra metade do item e pede para o Doragon voar o mais rápido possível. O chefe, todo irritado, diz que como ele se atreve a roubar o tesouro dele. E lá estão eles já indo embora. O Prota diz que só de ficar próximo as duas partes parecem um imã, estão ansiosas para se encaixarem. E quando se completam, fica como novos em folha, dando aquele brilhinho. O Prota até diz que consegue sentir a energia mágica, e os feitiços mágicos vêm tudo na mente dele. O Prota fala para o Doragon ir salvar a mãe dele agora, e ele aceita. Então eles descem, e o Doragon pede para ela acordar e vazarem logo dali. Mas ela parece um pouco confusa e desgastada. O Prota então levanta o item mágico e faz com que o poder dela seja devolvido. O item começa a brilhar e a marquinha em seu coração acende. Mas de repente, o chefe dos palhaços começa a se transformar. O cara vira uma maromba do nada. E ele está com muita raiva do Prota, já gritando para ele devolver o seu item. E lá vem ele em direção ao Doragon, todo trincado, enquanto o Doragon pede pro Prota continuar usando a magia e fazer a mãe dele voltar ao normal. O Doragon diz que vai dar conta do palhaço maromba, e o Prota pergunta se ele realmente consegue fazer isso sozinho. A dragãozinha diz que vai ajudá-lo, dando tempo até que o Prota liberte a mãe dele. O palhaço maromba pega sua arma com fogo e lança uma bola de fogo para cima deles. O dragão fica na frente e consegue tancar. O palhaço maromba comenta que mesmo o dragão sendo fraquinho, como ele se atreve a impedir o ataque dele. Ele lançando mais outros ataques de fogo, fala que queria capturar ele,
porém a única opção que resta agora é queimá-lo ali mesmo. Doragon grita de dor ao ser atingido pelas chamas, e a dragãozinha fica preocupada, porém já está vindo mais ataques, e ele é atingido novamente, fazendo com que ele caia no chão e ele não parece nada bem. O palhaço maromba ainda zoa o Doragon, dizendo que já tem cheirinho de churrasco no ar, mas que está longe de ser o suficiente, e avança para cima dele. Enquanto isso, o Proto está usando o item na mãe do Doragon, pedindo para ela acordar rápido. Ele olha para trás e percebe que a luta está desequilibrada, então começa a pensar em uma maneira de acordar a mãe do Doragon o mais rápido possível. Ele levanta o coração mecânico para o alto e começa a passar a sua força vital para ele, fazendo com que seja convertido para energia. O Prota decide passar toda a sua força vital e começa a transbordar de energia. De repente, o coração mecânico começa a brilhar, e olha só, aparentemente funcionou. A mãe do Doragon dá um grito bem alto e o seu coração brilha. Ela olha pro Prota e agradece, chamando ele de Pitoco. Ele, todo murcho, diz que tá de boa. Em seguida, a mãe do Doragon, com muita raiva acumulada, vai pra cima do palhaço maromba, e o Doragon lá atrás fica impressionado. A dragãozinha olha para o lado e chama pelo seu pai. O Dragão e a dragãozinha já vão até ele, preocupados, perguntando se ele tá bem. O Prota tá suave, pois sobrou uma raiz ainda. Então ele usa sua habilidade e se recupera perfeitamente. A cena corta e os palhacinhos estão lutando contra os zumbis. Eles percebem que a mãe do Doragon acordou, então já mandam mais reforços, e vão em direção ao Prota enquanto derrotam os zumbis pelo caminho. O Prota nota ele se aproximando, e diz que não podem deixar os reforços ajudarem o palhaço maromba, e pede para Doragon e a dragãozinha soltar os monstros das jaulas. Eles obedecem e vão abrindo. O Prota já ativa o coração mecânico, e pede para todos os monstros acordarem, pois seus poderes já foram restaurados. Um gorilão gigante já sai todo animado. O tigre vermelho também aparece, e muitos outros monstros já estão fervendo de raiva, enquanto o Prota fica admirado pela quantidade de monstros que eles capturaram. Os monstros ficam encarando o Prota, e eles se perguntam o porquê daquilo. Mas a mãe do Doragon dá um grito, avisando os monstros que quem prendeu eles na jaula são os palhacinhos. Então eles avançam para cima também. Próximo capítulo se inicia, e o pau tá quebrando. Os monstros parecem estar na vantagem. Prota parece desgastado novamente por ter usado muita vitalidade. A dragãozinha pergunta se ele tá bem, e ele diz que sim, que restavam 2 raízes, e já ativa a habilidade novamente, se recuperando perfeitamente. O Prota fala para o Doragon que o pessoal do circo parece doido, atacando zumbis e não ligando para a própria vida. Porém, eles não podem atacar dessa maneira também. Ele pede para Doragon subir um pouco, e começa a analisar a batalha. Então o Prota pede para o Dragão descer lentamente. Quanto mais baixo a altitude, melhor ele conseguirá usar as habilidades do coração mecânico. Ele devolve o poder para aquele pessoal que não é do circo, e eles conseguem derrotar os zumbis com mais facilidade. Enquanto o Prota ainda está no ar, dando mais poder. O loirinho percebe que está um pouco mais forte, e se pergunta o que é aquilo. Mas então um lobo zumbi aparece em sua frente. Ele se protege com o escudo e dá só uma espadada, rasgando o bichinho no meio. O pessoal então se dá conta e pergunta onde está, pois eles não se lembram de nada. E o Prota responde lá de cima, dizendo que eles estavam sendo controlados pelo circo, mas agora eles estão livres, pois foram salvos por ele. O loirinho não entende nada, ele fica impressionado por ter um dragão negro, um dragão branco e uma flor falante em cima dele. Mas o Prota fala que agora não é hora para isso, eles devem derrotar os zumbis juntos. O loirinho pede para todos se aproximarem e ficarem em uma posição defensiva compacta, enquanto o Prota fica observando. Os zumbis se aproximam, mas o loirinho já está aplicando os golpes. O Prota elogia o loirinho, dizendo que mestres bem treinados fazem muita diferença. Eles conseguem preparar contra-ataques de acordo com a situação da batalha. Ele também percebe que faltam algumas pessoas ainda para serem despertadas, e que irão acordar de pouco em pouco. O dragão avisa que ele não tem nenhuma raiz sobrando, porém o Prota não liga. Ele diz que como são poucas pessoas, ele vai aguentar. Mais pessoas já tomam consciência. O Prota avisa para eles se juntarem ao grupo do lado. Eles estavam sendo controlados, e eles já vão correndo em direção. De repente, a chifruda dá um grito, e mais zumbi começa a vir em direção a eles. O Prota reconhece e diz que esse é o mesmo buff de antes. O loirinho já dá a ordem, que a chifruda é a líder, então eles devem focar nela. E todos começam a atacar. O Prota já se prepara e voa pro alto com o Doragon. Eles vão ajudar, e o Doragon já gruda um zumbi com suas garras. Ele leva pro ar,
A dragãozinha tá só acompanhando os movimentos do dragão, fazendo a mesma coisa que ele. O loirinho e seus companheiros percebem a presença do Prota e ficam felizes pela ajuda. O Prota fala que daquela altura está ótimo, então o dragão solta um zumbi lá do alto e os zumbis caem com tanta força em cima dos outros que até bagaça o chão. O loirinho aproveita a brecha e continua atacando. O resto da galera também tá tudo feliz. Os caras conseguem se aproximar da chifruda. Ele puxa suas adagas e ataca com tudo, mas ela desvia e ele não entende o que aconteceu. De repente, ela gruda em seu braço, fala que agora ele vai virar o escravo dela. Então ela suga toda a sua vitalidade e ele se torna um zumbi ali mesmo. O braço do cara tá só o pó. Ele mudou de time e agora tá atacando os seus antigos companheiros. Prota lá do alto fica surpreso. Ela consegue transformar as pessoas em zumbi apenas com um toque. O loirinho pede pra galera continuar atacando em conjunto. E é isso que eles fazem. Lançam seus ataques tudo junto. Porém a chifruda já tá com uma espécie de escudo que protege ela. O loirinho avança pra cima, aproveitando a perna dela que foi congelada. Ele dá uma espadada, porém parece não fazer efeito. Então ele fica puto, e aquela espada ali corta aço como se fosse barro. Então não faz sentido não ter tido efeito na chifruda. O Prota lá do alto prepara sua espada também, e pede pro dragão descer com tudo. Ele passa a espadada e tira a cabeça de vários zumbis. Fica se gabando, pois mesmo a cabeça do zumbi sendo dura, ele conseguiu cortar com a ajuda do impulso. O Proto observa atentamente o pessoal lutando contra a chifruda, e pensa no quão dura é a pele dela. Ele fala para o dragão que chegou a hora de atacar, e o dragão concorda. Eles descem com impulso, mas a espada quebra. O Prota fica surpreso, pois aquela espada era muito forte. A chifruda aproveita e gruda em suas vinhas. O Prota começa a gritar, e ele pede para o dragão cortar as suas vinhas rápido. Então o loirinho ouve, e aparece e corta sua vinha no meio com a espada. A chifruda fica irritada, e o Prota agradece o loirinho por ter salvo a sua vida. Então o loirinho joga sua espada em direção ao Prota, dizendo que o movimento anterior dele foi perfeito, porém faltou uma espada superior. O Prota aceita, mas pergunta o que ele vai usar agora que ele ficou sem espada. O loirinho pega uma espada do chão e diz que usará aquela ali mesmo. Agora preparados, eles vão continuar. O loirinho dá ordem para o pessoal focar em atacar novamente a chifruda, e lá vão eles, spamando várias habilidades. Prota lá no alto aproveita a oportunidade de novo. Ele e o dragão vão descendo novamente em direção a ela. Mas ela percebe e mete um gritão de novo. Já spawnou mais zumbis, deu buff para eles, porém ela mata seus próprios aliados, fazendo uma parede de proteção com os corpos. O dragão avisa o Prota que se eles continuarem indo, vão ser espetados pelos espinhos. O Prota pergunta se o dragão confia nele o suficiente, e ele responde que sim, que conseguiu salvar sua mãe graças ao Prota. Ele fala para o dragão subir e descer no timer correto. O dragão aceita. O pessoal distante se pergunta, será que o dragão quer ir de base? Chegando nos espinhos, o Prota fala para o dragão subir seu corpo e parar no ar, e é isso que ele faz. O Prota enrola uma de suas vinhas na perna do dragão e se atira para baixo. O dragão olha com uma cara espantada e não acredita naquilo que está vendo. O Prota cai em cima dos espinhos, quebrando eles, e vai em direção à chifruda com a sua espada pronta para acertar. E ele dá só uma espadada, e olha só, dessa vez parece que fez efeito. A chifruda é surpreendida e pergunta como? Como é possível? Uma flor feia derrotou o clone dela? E desaparecendo, diz que não deixará o Prota escapar disso. O pessoal já começa a comemorar, todos felizes pelo Prota ter vencido. Mas o loirinho diz que é apenas um clone, segundo a chifruda. Então ela não foi derrotada ainda de fato. Há muitas opiniões diferentes, mas ambos estão satisfeitos. O dragão e a dragãozinha estão preocupados com o Prota, dizendo que ele correu muito perigo. Mas ele responde dizendo que para vencer, às vezes é necessário correr perigo. O loirinho aparece novamente e agradece o Prota, dizendo que o nome dele é Jason. Ele está grato por ter devolvido a consciência deles e por ter ajudado a derrotar a chifruda. O Prota responde dizendo que não há de quê, e eles estão se ajudando também, e devolve a espada para ele. Jason diz que tá de boa, que pode ficar com a espada como uma forma de agradecimento. Ele também diz que parece que a batalha não acabou, ainda vai precisar da espada para lutar, e ao lado podemos ver o pau quebrando lá. O dragão pergunta se já tá na hora deles ir ajudar a mãe dele, e todos que estavam ali já vão correndo em direção. Geral está avançando para cima dos palhacinhos. Um dos palhaços que estava lutando com o tigre já olha para trás todo assustado, e o Jason já dá uma espadada dizendo para ele morrer por ele. O tigre que estava na frente aproveita e finaliza o palhacinho.
Jason já dá ordem para todos irem para cima dos palhaços e acabar com eles. E o Prota já vai dando espadada em um, enquanto a cobra já tá devorando o outro. Um dos palhacinhos é até cercado, ele fica com tanto medo que fica pedindo por ajuda, mas o pessoal ali não tá pra brincadeira. O palhaço maromba observa aquilo e chama eles de formigas, mas a mãe do Doragon disse que os aliados dele estão todos mortos, e agora ele vai ter o que ele merece por ter capturado a nobre dragão negra. O palhaço maromba olha pra cima e vê o Prota voando com o dragão, e ele observa o coração mecânico com o Prota. Então, em uma crise de raiva, ele grita dizendo que nunca vai perdoar o Prota, mesmo que ele vire um fantasma. Ele começa a usar uma habilidade e começa a puxar o ar. E aí ele solta um pássaro de fogo pela boca, uma espécie de fênix, dizendo que vai queimar o Prota até ele virar cinzas. E o pássaro de fogo já vai logo em direção a ele. Depois de ter usado toda a sua energia, ele diz que por ter usado um ataque com todo o seu ressentimento, ninguém pode escapar desse ataque. A mãe do dragão olha preocupada e ele diz que ela não consegue salvar eles agora, é muito tarde. Então ela fica irritada e dá só um tapão nele, e aí ele já vai de base. Enquanto isso, o Prota lá no ar está tentando escapar da Fênix. Ele se incomoda e se pergunta o que é aquilo, e não consegue nem esquivar do ataque, pois o ataque está seguindo ele. O dragão avisa que agora eles não conseguem mais tentar desviar, e o Prota comenta de novo que pelo palhaço maromba ter muito ódio por ele, o dragão vai ter que ficar longe dessa vez. E o dragão não entende nada. Mas aí o Prota se atira de frente para a Fênix e o dragão diz para ele tomar cuidado. Então ele é atingido no ar e já começa a pegar fogo. O dragão e a dragãozinha já vão descendo preocupados com o Prota. E ele finalmente cai no chão. Ambos estão preocupados, perguntando se ele tá bem, mas ele não acorda. O dragão segura o Prota em sua mão e pede para ele acordar, mas nada acontece. Então o Jason e a sua equipe chegam lá atrás e pergunta como ele está. E a dragãozinha responde, dizendo que ele foi atingido pelas chamas e caiu no chão, e agora está desacordado, e pede para eles o ajudarem. Jason pergunta como eles podem ajudar, e o dragão informa ele que o Prota poderia se recuperar facilmente, porém gastou todas as suas habilidades, e também toda a sua força vital. A dragãozinha pede para eles trazerem água e suprimentos, pois assim o Prota vai conseguir se recuperar. E ele responde, dizendo que vai tentar ajudar o mais rápido possível. O próximo capítulo começa e o Jason já tá ordenando para todo mundo pegar água e comida. A galera procura, mas eles voltam e diz que a maioria dos suprimentos que tinham foram destruídos na confusão anterior e que restou apenas um pouquinho. Jason entrega para a dragãozinha aquele pouco de comida e água e diz que espera que seja o suficiente. Ela aceita e já começa a jogar água no Prota. Porém ela diz que não sabe se vai funcionar, porque ele sempre ingeriu as comidas diretamente. Enquanto isso, o pessoal tá lá no fundo, falando que talvez ele não consiga comer esse tipo de comida. E o outro fala que só vai saber tentando. Por aí vai. Então a dragãozinha diz que aquela quantidade de água não é suficiente. Ela precisa de mais. Jason fica impaciente e fala que eles têm que encontrar água o mais rápido possível. Mas um dos seus aliados diz que ali é um deserto, então vai ser bem difícil de achar água. O dragão dá a cara e fala que ele vai procurar água, afinal. Ele é rápido e tem um campo de visão bem amplo, sem contar que ele pode voar por ser um dragão. Mas a mãe do dragão não gosta disso. Ela fala que o clone da chifruda foi destruído, porém ninguém sabe onde está o corpo verdadeiro dela, então é melhor tomar cuidado e não ir. E o dragão responde, dizendo que se ninguém ir, o Prota vai acabar morrendo. Mas a mãe dele pergunta, quando que uma planta se tornou tão importante para ele? E o dragão responde, dizendo que ela já pisou em várias plantas na vida dela. Porém, o Prota é uma planta diferente. Ele tem muitas habilidades especiais e não é uma planta comum. Sem contar que ele é o melhor amigo dele. Dragãozinha entra na conversa e fala que ele trabalhou muito duro para cuidar deles. Dragãozinha joga na cara de todo mundo que se não fosse pelo Prota, todo mundo ia estar morto e sendo escravizado até agora. Mas agora eles querem abandonar o Prota e alguns ficam ali com cara de tacho. Jason concorda com a dragãozinha e diz que não é o tipo de pessoa que retribui gentileza com ódio e vai agora mesmo procurar por comida e água. A galera já começa a se animar, dizendo que também vai. Jason diz que a mãe do dragão está certa por um lado, então eles têm que tomar cuidado e voltar antes do sol se pôr, e que também devem se dividir em grupos de 3. Enquanto isso, os monstros lá atrás só observam. Até a mãe do dragão diz para os monstros procurarem por comida para ela, e o tigrinho responde dizendo que ela mesma disse que era perigoso, então não faz sentido. Mas ela se estressa e fala para eles irem agora, ou eles vão virar comida para o Prota. E eles vão correndo procurar e implorando pela vida. A
A mãe do dragão fala para ele deixar a dragãozinha ali tomando conta do Prota, e que eles devem achar comida mais rápido do que os humanos fracos ou aqueles monstros. E o dragão aceita, leva eles voando, dizendo que já já estão de volta com a comida. A dragãozinha pede para eles tomarem cuidado, enquanto ela e o amarelinho cuidam do Prota, e lá vão eles. Doragon pergunta para sua mãe onde que ela planeja ir. Aquela direção não é certa para quem disse que ia buscar água e comida. E a mãe do Doragon responde, dizendo que ele é muito ingênuo, que aqueles humanos e monstros eles vão embora, eles não vão procurar comida nenhuma, eles vão meter o pé e abandonar o Prota, e que não vale a pena arriscarem a vida por causa de uma planta. Doragon diz que se ela vai voltar sozinha, porque ele não vai com ela. Ele disse que não sabe se os outros estão pensando como ela disse, mas ele definitivamente não está. Mesmo sozinho, ele vai salvar o Prota. Ela grita com ele e pede para ele desistir disso, e ordena que ele volte agora. Doragon percebe algo, ele olha para baixo e mostra que encontrou uma presa. Ele diz que se ela não quer ajudar, para ela ir embora, e já deixa ela falando sozinha enquanto desce atrás da comida. A mãe dele não entende por que ele está tão arrogante, e fala que aquele lagarto tem toxinas paralisantes, e que ele não vai dar conta sozinho. Ele, irritado, diz que não é arrogância, e que ele já sabe sobre isso, ele foi ensinado. Então ele prende as garras na costa do lagarto e puxa ele para o alto, mas o lagarto acaba dando uma mordida bem na perna dele. Ele pensa que o lagarto monitor tem que ser derrotado antes dele acabar adormecendo. Então ele solta o lagarto e ele cai lá embaixo, mas não teve efeito nenhum. O dragão fica preocupado e diz que não pode dormir agora, pois ele precisa salvar o seu amigo. E lá embaixo está a mãe do dragão, fincando as garras na costa do lagarto, enquanto ele começa a adormecer no ar e cair, e o capítulo acaba. Ela vai puxando o lagarto enquanto voa para cima, e o dragão vai só caindo. Ela pega ele no ar, mas não parece estar muito feliz não. Ela o chama de bobo, mas diz que vai acompanhar ele para entregar o lagarto para o Prota. A mãe do dragão fica pensando que enquanto ela ficou meio mês presa, o dragão se tornou alguém decidido e bem corajoso, e isso foi graças ao Prota. Então ela fica um pouco curiosa sobre ele. A cena corta e a dragãozinha já observa que eles chegaram, e o lagarto já é jogado no chão. O dragão também é jogado no chão, enquanto ele está em seu momento de soninho. A dragãozinha é curiosa e pergunta o que houve com o dragão, e a mãe dele explica que ele tentou combater o lagarto sozinho, mas o lagarto tem veneno paralisante, então agora ele está mimindo. Porém os dragões negros têm uma defesa contra veneno, então basta ele dormir um pouco, e assim que ele acordar, ele já vai estar melhor. A dragãozinha se desculpa, e a mãe do dragão diz para ela ir rápido e salvar o Prota. O amarelinho entra em cena, e a dragãozinha vai cortar o lagarto enquanto o amarelinho vai entregar a comida na boca do Prota. Um tempinho se passa, ela fica preocupada. Passou um tempo e ele ainda não acordou. Enquanto isso, já tem alguns baúzinhos ali em cima. De repente, o Prota começa a brilhar. A dragãozinha já vai ficando feliz, enquanto a mãe do dragão fica impressionada com a técnica de recuperação. Mas ele para de brilhar e não parece fazer efeito. A dragãozinha então diz que é porque ele ficou gravemente ferido, então não vai ser tão rápido sua recuperação. O pessoal que foi procurar comida já volta, e olha só, o Jason está acompanhado com um carinha de chapéu verde. Eles informam que trouxeram água e comida, e perguntam como a mãe do dragão conseguiu comida tão rápido. Eles ficam bem surpresos. Jason pergunta o que aconteceu com o dragão, e a mãe dele diz que ele só queria pegar o lagarto rápido e acabou mimindo por causa do veneno. Jason explica que no caminho encontraram outro grupo de pessoas que tinham água e comida, então trouxeram o primeiro grupo. A mãe do dragão fica lá pensando que os humanos voltaram e ela não esperava por isso. Porém, nenhum dos monstros voltou ainda. Enquanto isso, a dragãozinha já se prepara para colocar água no Prota. Ela fala que deu bastante comida, porém ele ainda não melhorou, então a única coisa que falta pode ser água. E assim que ela joga água, o Prota começa a brilhar de novo. Ele abre os olhos e se pergunta o que aconteceu com ele, e o bichinho do sistema diz que ele estava dormindo. E aí todo mundo fica feliz. A dragãozinha abraça o Prota, o amarelinho tá ali também abraçando. E a mãe do dragão, impressionada, dizendo que não é uma habilidade simples, que ele é bem interessante e não é uma flor comum. E a dragãozinha explica tudo, que ele foi atingido pela Fênix de Fogo, e o dragão, a mãe dele e o Jason foram buscar comida e água. O Prota agradece todos eles, e Jason diz que não foi nada, afinal, eles que foram salvos primeiro. O Prota vê o dragão dormindo no chão e pergunta o que aconteceu com ele.
E a mãe dele responde, dizendo que ele só estava cansado por ter ido atrás do lagarto para o Prota. O dragão levanta e fica feliz pelo Prota estar bem. O Prota agradece o dragão por tudo o que fez. Ele fica surpreso, pois há 5 baús em cima dele, e o bichinho do sistema pergunta se ele quer abrir agora. Ele diz para esperar um pouquinho, que antes ele tem uma outra coisa para fazer, e se pergunta o porquê o ferreiro tá ali. E ele explica que seu grupo foi visto por um grupo de pessoas. Esse grupo reportou ao prefeito que eles estavam tentando derrotar a chifruda. Então o prefeito mandou 100 guardas para ajudar. Porém nem foi preciso a ajuda dos 100 guardas, já que eles conseguiram derrotar o clone da chifruda. Então ele se ajoelha e pede ajuda de todos ali para derrotar a forma original da chifruda e acabar com a maldição do deserto. Os caras se olham com uma cara meio desanimada, mas o ferreiro diz que eles serão bem recompensados. Ele também explica que os 100 guardas irão na frente, então eles aproveitam as brechas para atacar e vencer. E o pessoal ali não parece muito confiante. Eles falam que mesmo ela com seu corpo danificado, eles não são páreos para derrotar a chifruda. O Prota fica só observando, enquanto o ferreiro se prepara e diz para todos olharem a pele deles e verem se está como a dele. E aquela marca se chama Marca Zumbi. Enquanto eles estiverem no deserto, aquela marca vai aparecer neles, mesmo sem ser mordido por nenhum zumbi. E quando ela for completada, eles vão se tornar um zumbi por inteiro. Jason então já avisa para todo mundo olhar em seu corpo e procurar pela marca. E aí todo mundo olha e todos têm uma parte que já está avançando. Eles estão virando zumbi. Até o amarelinho tá com uma marquinha ali na cauda. E a dragãozinha também. A dragãozinha avisa o Prota que ela e o amarelinho estão marcados e pergunta se ele também foi marcado. O Prota responde dizendo que não tem nenhuma marca no corpo dele. E se pergunta que será que é porque ele é uma planta? O dragão já fala que ele e a mãe dele e todo mundo ali também tem a marca. E aí o ferreiro ajoelhado no chão diz que somente matando a chifruda eles vão conseguir se livrar da maldição do deserto. E aí o pessoal ali fica pensando se tem alguma outra maneira. E um figurante até pergunta se caso ele sair do deserto imediatamente a maldição vai desaparecer. Mas o ferreiro diz que não. Se a pessoa tiver uma pequena marca no corpo, não importa para onde ela vá, ela vai acabar se tornando um zumbi em alguma hora. Jason fica um pouco desanimado, mas diz que infelizmente é a vida. Ele também explica que foi indicado pela capital real para saber o motivo da expansão do deserto. Porém no caminho ele acabou sendo controlado pelo palhaço. Então ele fala que não esqueceu de suas responsabilidades e que pode contar com ele. Mas aí um pessoalzinho aleatório comenta que isso é problema dele. Eles não têm nada a ver. Afinal, eles foram controlados pelo circo e acabaram ali. Mas o Prota fala que mesmo ele não tendo a marca, ele não vai deixar os seus amigos para trás, e que pode contar com ele. Ele também comenta que por agora ter o item mágico que estava com o palhaço, com a ajuda dele tem mais chance de sucesso para derrotar a chifruda. Tem uma galera que tá bem animada, eles estão falando que não quer virar zumbi e que vai para cima. O dragão pergunta para sua mãe se eles também vão ficar juntos, mas ela diz que não, porque é muito perigoso. O dragão fala que tem a marca e que pode acabar se tornando um zumbi. Mas a mãe dele fala que não, afinal, os dragões negros têm imunidade a todo tipo de doença e maldição. E caso eles forem um pouco afetados ainda, é só eles pedirem para o grande ancião dragão negro remover a maldição para eles. O dragão fica um pouquinho perdido, mas a mãe dele fala que tá tudo bem, afinal, ele ajudou o Prota a se recuperar, então não devem nada a ninguém. E aí ele começa a ficar putaço e fala que não, ele não vai embora, ele não pode deixar o amigo dele para trás e deixar ele enfrentar a chifruda sozinho. Mas a mãe dele já mete logo um tapão na cara dele e ele desmaia. Ela então explica que como mãe não pode deixar o dragão correr mais riscos e eles precisam se cuidarem. Então eles vão embora e o Prota fica observando. Jason comenta que eles acabaram perdendo um aliado bem poderoso, mas o Prota fala que infelizmente cada um tem suas vontades e ninguém pode ser obrigado a fazer nada. Tempo depois já é possível ver o exército avançando. E o Jason diz que como já está muito tarde, eles vão ter que parar ali próximo da montanha para descansarem. O Prota fala pro ferreiro que ele precisa continuar comendo e pergunta se ele tem mais alguma coisa. Então o ferreiro fala bem alto perguntando o que ele precisa. E ele já responde, dizendo que precisa do maior lobo do deserto que eles tiver. O tempo se passa e a noite chega. E tem um pessoalzinho falando sobre a fome do Prota. Ele come demais. Jason fica novamente surpreso com a recuperação do Prota após se alimentar. Então o Prota pede pro sisteminha abrir um baú. E lá vai. Vem muitos pontos, mas o que chama atenção mesmo é o novo gene chamado Thorn
Rank B. Ele também consegue um gene de melão Rank A. O bichinho do sistema pergunta se ele quer fazer fusão, e ele aceita sem pensar duas vezes. Ele levanta a varinha e pronto, podemos ver a descrição. Gene do melão. Contanto que você gaste alguns pontos de evolução, você pode produzir um melão com sementes e veneno. Nota: todas as pessoas que comem melão não poderão recusar o grande melão que você oferece. Ele fica empolgado, pois esse ataque é venenoso. Ele ativa a habilidade, mas se irrita, pois gastou 10.000 pontos. Uma florzinha cresce e começa a se desenvolver. Enquanto isso, o sistema alega que na frequência que o Prota abre os baús e ganha os pontos, gastar 10.000 pontos nessa habilidade não é quase nada. A pequena semente aparece e o Prota fica apenas apreciando. Então ele dá um tiro para testar e o capítulo acaba. Geral ali leva um susto e pergunta se o Prota por acaso lançou uma bola de canhão. Eles ficam surpresos e com medo, dizendo que viu algo sendo disparado e um barulho alto. O bichinho do sistema ainda recomenda que o Prota use suas duas habilidades de disparo ao mesmo tempo. O Prota volta a comer enquanto diz que ainda é cedo, então vai continuar comendo até não aguentar mais. Mas o bichinho do sistema informa que é inútil, afinal, aquele canhão limita o desenvolvimento do Prota. Mesmo que ele consiga habilidades boas, ainda serão limitadas. Então ele pergunta se por acaso ele voltar para o solo, ele vai ter mais chances de habilidades melhores serem despertadas. E para a surpresa dele, sim, o ambiente que ele está limita as habilidades que ele pode ganhar. O Prota decide cortar os pedaços que sobraram e levar com ele para caso precisar. Ele também começa a pensar sobre suas habilidades. Ele está com 6 vinhas espinhosas, 2 raízes de armazenamento de água e 4 raízes de recuperação de vida. Ele se pergunta se consegue vencer a chifruda com suas habilidades atuais. O tempo se passa e o Prota pede para ambos dormirem, porque amanhã vão batalhar. O dia se inicia e lá estão eles, voando em cima da dragãozinha, enquanto o resto da galera está a caminho. O Prota prepara suas armas olhando para baixo, enquanto o pessoal está comentando com o Jason que o Prota parece ter ficado maior e que agora está com 8 vinhas. O cara do canto diz que talvez ele fique mais forte após se alimentar, e o Jason pensando que com a ajuda do Prota é possível que eles consigam vencer. Mas de repente, um zumbi com armas aparece. Jason percebe que esses são mais fortes que os anteriores, e olhando para o castelo, uma aura negra está saindo dele. Os zumbis com armaduras vêm para cima atacar, mas Jason dá ordem para todos ficarem em posição defensiva. Ele defende o ataque de um zumbi, mas já passa a espadada nele em seguida, enquanto alguns soltam magias e flechas lá de trás. Ele grita novamente para todos ficarem em formação de defesa. O Prota lá de cima ainda está voando, mas já se prepara e desce atirando flechas para todo lado, que acertam direto na jaca dos zumbis, e ele continua picotando todos. Até o amarelinho enfia uma flecha no olho de um zumbi. A dragãozinha agarra outro e em seguida joga em cima de todos. A galera ao ver aquilo já fica animada, e Jason pede para todos aproveitar a oportunidade e passar a espada nos zumbis. Porém já está chegando mais zumbis, e os segurantes ficam meio preocupados. Jason percebe que alguns zumbis estão ignorando eles para atacar o pessoal mais fraco que está atrás. O Prota lá de cima nota também os zumbis se aproximando da equipe de apoio, e diz que vai ajudar eles. Ele fala para a dragãozinha se aproximar e segura o coração mecânico, que já começa a brilhar, e a galera lá embaixo fica animada, dizendo que se sente mais forte do que o normal. Um dos caras atravessa a cabeça do zumbi com a lança, e diz que parece tão fácil agora. Os segurantes até chamam o Prota de Senhor Flor de Boca Grande. O Prota fica se achando, e pede para a dragãozinha ir até a próxima formação. Mas um zumbi com lança aparece e joga em direção a eles. A dragãozinha percebe, mas já é tarde. Porém uma outra lança vem e defende eles. Jason entra em cena e pede pro Prota tomar mais cuidado. O Prota agradece e fala pra dragãozinha ir até o próximo time para serem bufados também. A cena corta e podemos ver Duragon acordando. Duragon acorda irritado e pergunta para sua mãe onde o Prota e a dragãozinha está. E ela responde dizendo que eles estão enfrentando a chifruda no castelo. Duragon pergunta se foi ela que nocauteou e levou ele embora, e pergunta por que ela fez isso. Ela responde que sim, pois ela não quer que ele morra. Duragon diz que está decepcionado com ela, pois quando eles a salvaram, o Prota, mesmo com medo, não hesitou nem um pouco em salvar ela. Duragon diz que quer voltar e não quer deixar o Prota sozinho.
mas a mãe dele pergunta qual a utilidade de um vegetal como ele. Ela fala para ele olhar lá embaixo e ele fica surpreso, e pergunta por que o macaco gigante está ali. Ela comenta que já marcou esses bichos antes e estava separando eles para ajudar eles na batalha. O dragão fica feliz pela mãe dele ter feito todos os preparativos antes dele ter acordado. A cena corta novamente e lá está o Prota, usando a habilidade de buff nos aliados e comendo bastante para recuperar sua energia. Ele comenta que após buffar o time todo, aparentemente agora eles estão vencendo. Ele avança com suas espadas voando em cima da dragãozinha e já corta vários zumbis em seguida. Jason também já corta um zumbi no meio e o time todo tá só avançando, até o ferreiro lá atrás que tá um pouco surpreso. Tempinho depois, todos os zumbis foram derrotados e o pessoal tá bem cansado. Os segurantes estão todos surpresos por terem matado centenas de zumbis, porém por outro lado eles também perderam vários aliados. Jason fala pro pessoal que em seguida eles vão todos avançar ao castelo e que os aliados deles que foram mortos só vão descansar se eles tiverem concluído a missão. O castelo parece emanar ainda mais aura negra, e lá dentro está a chifruda sentada no trono. Enquanto eles estão avançando, o pessoal comenta que parece que não tem mais nenhum zumbi, então talvez só restou ela. Mas em seguida, ela mete um grito tão alto que o pessoal todo se incomoda e tampa os ouvidos. E dois monstros aparecem. O pessoal olha para cima com uma cara de medo, e apareceram dois zumbis gigantes. Os figurantes ficam com medo e se perguntam como existe zumbi daquele tamanho. Mas os zumbis não estão para brincadeira, eles já vão avançando para cima do pessoal e o Jason fala para todo mundo correr. Alguns ali levam até uma correntada e o outro se prepara, usando um tronco gigante contra o carinha do escudo, que percebe que não vai dar, porém já é tarde demais, ele foi amassado. A galera tá metendo o pé e Jason diz que são níveis completamente diferentes, mas de repente um macaco aparece na frente deles e pula em direção aos zumbis, dando um empurrão nele. O macaco dá um soco na cara do zumbi, enquanto Jason se pergunta se não é aquele macaco gigante de antes. O pessoal se encara, mas em seguida todos os outros monstros chegam correndo e vão todos ajudar atacando os zumbis. Prota pergunta por que esses monstros voltaram a ajudar, mas aí o dragão e sua mãe chegam, dizendo que estão de volta. Ele explica que não tinha sido levado embora pela sua mãe, eles foram procurar pelos monstros para ajudar a derrotar a chifruda. O Prota agradece e a mãe do dragão diz para ele ficar, pois ela vai peitar os zumbis gigantes. E em seguida ela já vai para cima dando uma mordida no primeiro. A galera volta a ficar animada, pois a grande dragão negra voltou com a ajuda ainda de mais monstros. A cena corta novamente e parece que alguém não gostou nem um pouco disso. Ela já dá outro gritão e os gigantes são bufados. Mas o Prota diz que não é só ela que pode bufar os outros e manda buff para todos os monstros ali. O tigre gigante vai para cima do zumbi. E o Prota fala que devido ao tamanho dos monstros, ele só conseguia bufar um de cada vez. Porém, como tem mais raízes agora, é tranquilo. Jason, observando aquilo, fica surpreso. E em seguida avisa todos que enquanto os monstros e a dragão negra seguram os gigantes, eles devem partir para cima da chifruda. E lá vão eles, correndo em direção a ela. Mas ela aparece com um tipo de escudo e chama eles de formiga. O pessoal ataca com suas armas, mas parece não fazer efeito nenhum. Ela já passa na barriga de um e corta mais dois. Proto, observando aquilo, percebe que ela é muito forte, então deve usar o coração mecânico para enfraquecer ela. Enquanto recita o encantamento, o poder vai sendo ativado. Ele aproveita para atacar juntos dos demais e a chifruda percebe ele vindo. O coração dela fica em chamas e ela fica irritada, chamando ele de desprezível. O Prota fica ainda mais surpreso, pois ela conseguiu resistir ao poder do coração mecânico. Então ele decide usar ainda mais vitalidade, enquanto se recupera com sua outra raiz. O escudo dela é finalmente quebrado. Jason percebe isso e vai para cima dando uma espadada, pedindo para todos ajudarem também. Ela, tomando dano, só sabe reclamar e xingar eles de desprezíveis. O Prota aparece e não perde tempo. Ele prepara sua espada e dá só uma no pescoço. O próximo capítulo começa. A cabeça dela está voando. Jason, vendo aquilo, fica surpreso. E os zumbis gigantes também foram derrotados. O ferreiro também está sem acreditar que ela foi morta. A galera começa a comemorar, dizendo que finalmente estão livres da maldição. Todo mundo está agradecendo o Prota e a Dragão Negra. Porém, a aura negra começa a se aproximar da cabeça da chifruda. Então ela abre os olhos e fica em chamas.
mete outro grito e geral tampa os ouvidos para não ficar surdo. Eles se perguntam como mesmo sem a cabeça ela ainda não foi de F, mas de repente o chão começa a tremer. Alguns dizem ser terremoto, mas não, mãos começam a sair do chão e mais zumbis estão aparecendo. Tem uma horda de zumbis correndo na direção do castelo. O Prota avisa que uma quantidade incrível de zumbis estão subindo a montanha. Jason fica surpreso com mais zumbis. Todos ali já estão sem esperanças, vendo aquela quantidade gigante se aproximando. Até o ferreiro cai no chão ao ver aquilo, mas Jason não tá nem aí. Ele aponta a espada e avisa que é o grito dela que atraiu esses zumbis. Eles tentam, mas tem um escudo em volta da cabeça dela. O Prota comendo mais carne e diz que imaginou que ela não seria derrotada tão facilmente. A ordem de formação defensiva é dada, mas os zumbis parecem estar passando direto deles. Quando de repente um zumbi pega a cabeça da chifruda e levanta, e um tornado vermelho começa a formar, puxando todos os zumbis. O Prota pergunta o que ela está fazendo, e o dragão não sabe porque os zumbis não estão atacando eles. Mas do nada, aquilo se transformou em um monstro ainda mais gigante. Parece uma espécie de tigre feito com zumbis. Ele dá um grito e na testa dele podemos ver a cabeça da chifruda. Ela ri da cara deles, enquanto o Prota pergunta se é um monstro feito de zumbis mesmo. O tigre gigante dá outro grito e se aproxima. Mas agora eles já nem têm esperança mais. Como eles vão conseguir derrotar algo daquele tamanho? O monstro avisa que hoje ninguém vai sobreviver. Aquela espécie de tigre feito de zumbi manda um golpe no meio do pessoal. Jason dá ordem para o pessoal se afastar e não ficarem juntos. A mãe do dragão pergunta para o Prota se ele está disposto a se sacrificar pela dragãozinha, e ele responde que sim, e pergunta se ela tem alguma ideia de como lidar com esse monstro. Ela então diz que se a fera os derrotar, todos vão acabar morrendo, mas se eles segurarem ela enquanto o resto foge, é possível que alguns sobrevivam pelo menos. Ela também pede para o Prota ficar em suas costas usando o coração mecânico, para ficar bufando ela enquanto dá debuff na criatura. Ele aceita, mas a dragãozinha preocupada diz que ele não pode se sacrificar. O dragão também manda real, dizendo que um monstro é gigante, e eles vão se sacrificar à toa. A mãe do dragão avisa o Jason para ele cuidar dos filhos dela e da dragãozinha, pois eles estão indo enfrentar a besta, e ele só observa. Os dois ficam fazendo manha, dizendo que não vai embora sem eles, mas Jason entrega os suprimentos para a batalha. A mãe do dragão diz que ela também não queria isso, mas é a única opção. Prota manda real para a dragãozinha também, dizendo que ele não é o pai dela, coisa nenhuma. Pede para que ela volte e encontre a sua verdadeira mãe, mas ela continua negando. Então eles finalmente partem e avançam, enquanto Jason fala ao pessoal segurar o dragão e a dragãozinha. Enquanto Jason apenas observa e diz que tem pena deles. Ele explica para os dois que o Prota e a mãe dele depositaram a esperança da vida neles, então eles não podem decepcioná-los. Cena corta e o Prota está recitando um encantamento para bufar a mãe do dragão. Ela também aparenta estar fazendo um acordo de sacrificar a própria vida em troca do poder do deus dragão. O poder é imenso, e o Prota até voa no ar, e ela grita, pedindo para ele se segurar nela novamente. Toda bufada, transbordando de aura, irá começar a batalha final. Jason fica surpreso, pois a mãe do dragão está agora maior, do tamanho da besta, e o figurante ao lado está todo confiante que a vitória certamente é deles. Então ela ataca, dando uma mordida na besta, enquanto o Prota está pitico ali pendurado no chifre dela. A besta dá um empurrão e faz ela ir para trás, dizendo que a besta ainda continua forte, e ele só mandando ver nas carninhas. Ele então recita e prepara o debuff, enquanto usa o poder da sua raiz. E o coraçãozinho do bicho já fica em chamas, parece que doeu bastante, hein? A mãe do dragão aproveita a oportunidade e vai para cima, mas a chifruda mete aquele gritão chato dela, que já deixa a mãe do dragão atordoada. Enquanto está comendo, ele diz que consegue sentir a chifruda lutando contra a magia do coração mecânico, e grita dizendo que não será tão fácil lutar contra isso, já ativando o debuff novamente. Meu Deus, esse visual tá ficando fraco, o tigre tá parecendo um leão com um chifre agora, mas a mãe do dragão mete um tapão nele, que já cai de costas no chão e morde o pescoço, prontinha para finalizar. O Prota grita, dizendo para ela continuar imobilizando a criatura, pois ele vai aproveitar para cortar a cabeça da chifruda. Ele então pula com tudo segurando sua espada, e dá só uma no meio do rosto dela. A espada começa a brilhar, e um enorme brilho acontece. Jason lá embaixo pergunta se eles conseguiram, e Dragon está todo alegre, dizendo que foram muito bem. Mas de repente a cabeça dela aparece ao lado, e a besta abre os olhos novamente. Mete outro gritão, e o Prota voa para longe. A mãe do dragão estende as garras e grita, dizendo para ele se segurar nela rápido. Ele estica suas linhas em direção a ela, mas a criatura interfere e dá um tapão nele. O tapa foi tão forte que a base do canhão quebrou no ar e ele ficou sem reação.
Ainda no ar, ele segura todos seus itens com suas vinhas e cai no chão com um grande impacto, enquanto a criatura está dizendo que foi o Prota, e agora ela é a próxima, já dando uma cabeçada na mãe do dragão. Todos ficam desesperados, até o pessoal nada a ver, que vão direto na direção do Prota perguntando como ele está. Mas a única resposta dele é para que eles não venham e o deixem em paz, pois é muito perigoso ali. A dragãozinha pega o Prota no colo e diz que vai levar ele com ela, mas ele responde dizendo que se esse for o caso, a mãe do dragão vai de F, porque ela tá lá sozinha lutando. E realmente, a besta tá espancando a coitada. Já a segura e morde logo o pescoço. A situação tá crítica. O dragão, com os olhos cheios de lágrimas, aponta chamando pela sua mãe. E nisso, o Prota tem uma lembrança do que o sistema falou com ele mais cedo, sobre os genes serem limitados quando ele está naquela base do canhão. Ele já se prepara e fica todo sério, pedindo para que coloquem ele na areia ali mesmo. O dragão, que está mais parecendo um morcego, vai cavando a terra e diz que faz sentido, pois plantas precisam estar no solo. Então ele é colocado com cuidado e pronto, tá perfeito. Fala pro pessoal colocar toda a água que tem naquele recipiente, e bizarramente tem a sensação de estar deitado em uma cama muito confortável, dizendo que faz tempo que ele não se sente assim. Ele levanta o coração mecânico e diz que está curioso para saber o que acontece quando se usa o poder nele mesmo, e começa a recitar um encantamento. Seus galhos começam a crescer, e meu Deus, então o pessoal lá embaixo fica surpreso com o que está acontecendo. Olha essa sombra neles. O Prota agora, todo evoluído, pede pro Jason levar todos o mais longe possível e deixar o resto com ele, que agora vai ser Easy. A dragãozinha pergunta se aquele é mesmo o pai dela, e o dragão responde que sim, e agora ele vai mostrar todo o seu poder. Ele prepara suas vinhas gigantes e começa a pegar os animais que estão em volta. Os figurantes ficam bravos, perguntando por que ele está pegando os camelos deles, e o outro está com medo de ser atacado também. Enquanto ele devora o camelo, o pessoal está comentando que ele está bem assustador, e para que fiquem longe dele. Uma florzinha em sua cabeça começa a crescer, e é aquela habilidade do melão. Ele diz para o dragãozinho não ter medo, que ainda é ele ali. Então ele já lança o seu ataque, que vai bem na cara da besta, enquanto a mãe do dragão está toda machucada. A besta cai para trás e podemos ver ela cuspindo sangue. Ele grita, dizendo para ela ir até ele, mas o monstro já se levanta e vai para cima. Porém os galhos saem do chão e se prendem na besta, imobilizando ela. Dá uma puxada para o chão e consegue derrubar a criatura com sucesso. Agora que todas as vinhas espinhosas estão sobre o corpo da criatura, ela grita de dor, pois está cada vez ficando mais apertado. E o Prota grita, dizendo que para ela ir para o inferno. O próximo capítulo começa. Podemos ver que algumas vinhas estão se estourando. Parece que ainda não é forte o suficiente. A criatura consegue se soltar e tenta fugir, enquanto o Prota percebe que está quase no seu limite também. Dizendo que não vai deixar a besta fugir, ele joga o coração mecânico em sua boca e ganha ainda mais poder. Já lança suas vinhas até a besta, que tenta desviar. Porém as vinhas do Prota está fechando o castelo, e agora ele está sem saída. Ele aperta tudo, o castelo começa a quebrar e cai sobre a criatura. O pessoal fica todo surpreso. Jason se pergunta como ele destruiu o castelo todo, e a dragãozinha pergunta se finalmente acabou. A besta aparentemente está impossibilitada. Prota olha aquilo e fica feliz, pois já estava chegando no seu limite. Olhando em seu corpo trincado, ele percebe que não consegue mais suportar isso. A besta abre os olhos, reclamando para o Prota. Pula em direção a ele e diz que mesmo que morra, vai levar ele junto. Ele apenas pensa que sabia que não iria ser tão fácil. Já dá outro tiro com sua habilidade, que entra perfeitamente dentro da boca da criatura, enquanto ela vem em direção a ele. Em seguida, vemos que a cabeça do Prota foi de F. Sobrou só o cotoco dele. O pessoal já fica todo preocupado, enquanto a criatura começa a inflar, com a habilidade sendo ativada dentro da sua barriga. Ela cresce até que explode. E Jason pede para que todos fiquem atrás dele. A criatura finalmente foi derrotada e explodida em vários pedaços. Porém só sobrou aquilo do nosso Prota, que começa a diminuir, e a dragãozinha já está chorando. Ambos estão tristes, pedindo para ele que não se vá. Então o amarelinho está ali do lado. A mãe do dragão diz que enquanto a raiz não for destruída, dificilmente as plantas morrem. E como a raiz e o caule não murcharam, é possível que ele ainda esteja vivo. O dragão pergunta se seria possível. E do nada ela manda ele é o Prota, ele não vai morrer tão fácil. Todos ficam encarando e o brotinho continua ali, firme e saudável. Todos comemoram dizendo que a paisagem está ficando verde novamente, e feliz pela maldição ter acabado. A galera percebe também que as marcas de zumbi desapareceram e pulam de alegria. O ferreiro, com os olhos cheios de lágrimas, diz que todos estavam ansiosos por esse dia, e que foi tudo graças à planta de boca grande. Mas de repente o brotinho começa a brilhar. Ele então chama para que todos peguem os equipamentos e protejam até que ele floresça novamente. Todos começam a falar que quer proteger ele. A cena corta e o Prota está em uma escuridão, perguntando que lugar é aquele. Ele também se pergunta sobre poder se reiniciar.
Ela ignora e estica seus galhos. E lá está ele, uma florzinha pitica de boca grande tomando sol. A galera percebe e já começa a falar que ele finalmente floresceu. Ele olha para trás, o dragão e a dragãozinha o abraçam. O Prota pergunta onde eles estão e o ferreiro diz que é no Monte Negro. O dragão explica que durante o golpe final da besta, ela devorou a cabeça do Prota. Porém, ele é uma planta e ele não vai morrer enquanto a sua raiz estiver bem. O ferreiro cumprimenta o Prota e diz que deram o nome dele para essa montanha e agradece pela ajuda. E também convidam ele para morar ali, pois agora a terra é fértil e bem mais adequada para ele. Ele agradece o ferreiro e explica que infelizmente agora ele está buscando pela liberdade. Ele deseja ir para a Floresta Antiga no leste. O ferreiro diz que já sabia disso, por isso criou esse presente para ele. E é uma base de canhão novinha, feita com uma nova tecnologia mais recente, então é bem mais leve do que o outro. Ele fica um pouco incomodado, pois parece muito mais grosso que o anterior, então a dragãozinha iria sofrer para carregar isso. O dragão diz que ele dá conta, pois a mãe dele deixou ele ir para a Floresta Antiga também. Todos ficam felizes, e ele diz que não irá apenas para a Floresta Antiga, eles também vão para as montanhas espirituais fazer uma visita. E o capítulo acaba. Espero que vocês tenham gostado. Esse último capítulo lançado em chinês. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E obrigado a todos e vejam os outros vídeos. Valeu!